No primeiro ano, me vendi por 300 mil para Bai Ningbin para ser a substituta da sua luz branca, amor ideal. O amigo dele, Kikon, me deu bebida alcoólica até eu ter hemorragia gástrica. Eles perguntaram a ele se ele sentia dor. A voz dele era indiferente, é apenas uma substituta. Mais tarde, para salvar Shenzhe, Bai Ningbin me viu cair de um penhasco para o mar sem vacilar. As equipes de busca nunca encontraram meu corpo, e ele enlouqueceu de repente. Ele me procurou em todo lugar. 5 anos depois, fui convidado de volta ao país e o encontrei em um evento. Ele me olhou fixamente, com os olhos vermelhos. Eu sei que você não está morta. Estive te procurando. Dei um passo para trás e sorri educada e distante. Desculpe. Quem é você? Na mente de Bai Ningbin, eu era apenas um título de namorada. Na verdade, eu era apenas uma substituta de Shenzhe e uma de baixo padrão. Afinal, ele era uma estrela masculina nobre e amada. Enquanto eu vim de origens humildes, 300 mil de Bai Ningbin foram suficientes para comprar minha dignidade. No dia em que Shenzhe voltou ao país, o tópico sobre ele estava em alta nas tendências. Bai Ningbin foi ao aeroporto buscá-lo para uma festa. Antes de sair, ele me deixou apenas uma frase: não vou voltar para comer hoje à noite. Acabou que eu só assisti por 1 hora e perdi. Ele ligou novamente, há uma garrafa de vinho tinto raro na adega. Encontre-a. Traga para o restaurante. Fui interrompido no meio dos estudos. Desliguei o telefone. Suspirei ainda assim. Fui até o armário, encontrei a garrafa de vinho e a levei de carro. Na sala privada do restaurante, com alta privacidade, no centro estavam Shenzhe e Bai Ningbin, que haviam concordado em se encontrar. Ele vestia um terno prateado brilhante. Sentado ao lado de Bai Ningbin, com uma postura relaxada, todos estavam brindando. Shenzhe finalmente voltou. Você não sabe o quanto Ningbin te esperou. Caminhei até lá. Parecendo firme na frente de Bai Ningbin, o vinho que você pediu. Procurei de acordo com o rótulo. Não deve ter havido erros. A atmosfera originalmente harmoniosa congelou por um instante com a minha chegada. Coloquei a garrafa de vinho e me virei para sair. Shenzhe falou levemente atrás de mim. Pare, venha e abra o vinho. Sirva-nos. Virei-me e, no instante seguinte, olhei para Bai Ningbin. Ele usava uma camisa com 2 botões desabotoados, apoiado em uma cadeira, e olhava para mim com indiferença. Você não entende? Eu entendo. Vou sair para encontrar alguém para pegar um abridor. No momento em que saí, ouvi a pergunta de Shenzhe atrás de mim. Você agora gosta desse tipo de lixo? Bai Ningbin ficou em silêncio. Os amigos ao lado dele o defenderam. Não fique bravo, Shenzhe. A irmã Ningbin só tem você no coração. Sim, e não podemos culpar a irmã Ningbin. Ela sempre se agarrou a ele, não importa o quanto ele a mandasse embora. Já faz tanto tempo que ela não muda. Shenzhe ainda não quer me deixar ir. Ela está com raiva e quer que eu a ajude a pegar a sopa. E então, sorrindo levemente, perguntou-me, de qual universidade você se formou? Universidade de Ciência e Tecnologia. Uma escola tão famosa não te ensinou o que é dignidade e autoestima? Ela ficou com cara de... De repente, levantou a mão e jogou metade da tigela de sopa na minha cabeça, implorando descaradamente para a irmã Ningbin. Você quer tanto subir na vida? O líquido penetrou minhas roupas, deixando uma dor ardente na pele. Bai Ningbin segurou a mão de Shenzhe, acariciando-a suavemente, sem sequer olhar para mim. Comprei o relógio personalizado que você gosta para você. Você não está mais bravo comigo, certo? Tem amigos de Qihong. Misturei os vermelhos, brancos e de couro em um copo cheio e empurrei para mim. Beba. Considere isso um pedido de desculpas para Shenzhe. A outra pessoa não disse nada e pediu um vinho tão caro. Seria um desperdício dar a ele. Na lista de amigos de Bai Ningbin, Shenzhe é a luz branca de todos. Portanto, ninguém me dava valor, e eles faziam de tudo para me humilhar. Bai Ningbin nunca parou. E desta vez, foi na frente de Shenzhe. Peguei aquela bebida turva. Bebi tudo de uma vez. A forte sensação de queimação causada pelo álcool se espalhou da minha garganta até o estômago. As lágrimas vieram instantaneamente. Curvei-me, apoiando-me na mesa para vomitar. Não me faça perder o apetite. Saia. Bai Ningbin pegou casualmente um abridor de garrafa. Ele jogou em mim. A força não foi controlada e atingiu meu pé. Após uma dor aguda e perfurante, o sangue jorrou, escorrendo pelo meu rosto. Ele deu um sorriso frio e deu um passo em minha direção. Eu cobri minha testa, fui à casa de banho e saí correndo.
Depois de voltar para casa, tomei banho e cuidei dos meus ferimentos, só então percebi que Bai Ningbin também havia voltado. Seu rosto estava muito feio. Comecei a entender. Shen Ze brigou com você. Fang Yuan caminhou rapidamente até mim com um rosto sombrio e me empurrou contra a cabeceira da cama. A luz da lâmpada balançou, cegando-me por um momento, mas as lágrimas continuaram a escorrer. Ele parou por um momento, pegou meu queixo e me forçou a levantar o rosto. Por que você está chorando? Sente-se injustiçada? Fang Yuan, você não disse que gostava de mim? Desde que você possa ficar ao meu lado. Qualquer identidade serve, certo? Os lábios que pousaram nos meus lábios com força. Logo me fez sentir o gosto doce. Bai Ningbin me deixou. Esqueceu tudo que te ensinei antes? Feche os olhos. Seus olhos são os que mais se parecem com ele. Em seu movimento nada gentil, a dor se tornou mais profunda. No momento em que abri os olhos sem querer, encontrei seus olhos que subitamente escureceram. Como se uma emoção estivesse sendo desabafada, de repente entendi. Deixei Shen Ze infeliz. Bai Ningbin está me punindo. Fui engolido por um imenso sentimento de humilhação. Lembrando do passado, quando nos conhecemos, por causa daqueles 30.000. Eu me vendi para Bai Ningbin. Ofereci meu corpo de bom grado, a condição era que ele não me deixaria continuar estudando. Uma substituta deve agir como uma substituta. Ele decidiu minha vida em poucas palavras. Você não disse que gostava de mim? Pelo menos nestes 3 anos, fique ao meu lado. Não vá a lugar nenhum. Shen Ze saiu dele naquela época porque foi fazer um curso no exterior. Bai Ningbin não permitiria que a mesma situação acontecesse pela segunda vez. A partir daquele dia, meu sonho de pesquisa e aprofundamento tornou-se um sonho inatingível. Meu avô não resistiu às complicações pós-cirúrgicas, faleceu depois de meio ano. Eu estava fora de mim, fiquei no cemitério a noite toda. No meio da noite, ouvi um som estranho. De repente, um guarda-chuva apareceu sobre minha cabeça. Era Bai Ningbin. Ele olhou para mim de cima. A chuva estava lá, mas com gentileza. Quanto tempo mais você vai ficar aqui? Eu vou ficar com você. Passamos 3 anos juntos, cuidei dele sem reservas, e houve alguns momentos de ternura. Houve momentos de ternura, mas eu sabia que Bai Ningbin realmente me desprezava. Naquela época, ele estava com alguns amigos e me disse para buscá-lo. Eles me olharam e riram. Dizendo que eu realmente me parecia um pouco com Shen Ze. Ouvi dizer que ele era um estudante brilhante da Universidade de Ciência e Tecnologia, e que ele trabalhou em projetos de patentes. É verdade? Como você trabalhou em projetos? Um estudante brilhante, mostre-nos algo aqui. Eu apertei minhas palmas. Olhando para eles, a pesquisa científica é uma coisa muito séria, não para ser usada para entretenimento. O homem que liderou a provocação parecia frio. Por que se fingir? Você fala de pesquisa científica. Não é apenas para se vender por um preço melhor? A garrafa foi empurrada para mim. Você não está disposta? Então beba. Depois de terminar esta garrafa, Ningbin irá com você. Do começo ao fim, eu provavelmente bebi até ficar bêbado. As pessoas com olhares frios olharam para mim, com os lábios ligeiramente curvados em um sorriso. Beba, deixe todos verem sua capacidade de beber. Eu fiquei em silêncio por 2 segundos. Perguntei a ele, se Shen Ze estivesse aqui hoje, você o faria beber também? Naquele dia, Bai Ningbin ficou furioso. Ele agarrou o copo de vinho e o jogou em mim. O que você é para ser comparado a ele? Ele não é tão nojento quanto você. Você não se venderia por 30.000. Eu pisquei meus olhos lacrimejantes e peguei o copo de vinho que rolou no chão. Tudo bem, eu bebo. A vida dos pobres não vale nada. Quanto mais a dignidade. Eu definitivamente recebi 300.000 dele. Isso é o que eu mereço. Antes de Shen Ze ir para o exterior, ele já era um astro masculino de primeira linha. Desta vez, ele voltou depois de passar pela indústria do entretenimento, e conquistou inúmeros fãs. Ele ligou para mim. Disse que acabou de voltar e precisa de um bom assistente. Achei o Fang Yuan perto de você bom. Ele parece que serve as pessoas. Bai Ningbin ficou em silêncio por 2 segundos. Ele riu. Não quer mais? Não, disse Bai Ningbin levemente. Já que você precisa, então eu o deixarei ir. Eu entrei na equipe com Shen Ze para filmar. Durante uma pausa, o segundo filho Lin veio para conversar. Shen Ze, irmão. Seu assistente se parece muito com você, exceto pelos olhos. Ele tem uma lágrima. Ele parece mais fraco do que você.
O papel principal originalmente planejado para Lin Jiazi neste drama, infelizmente Shen Ze voltou para o país. Ele roubou o papel dele, ele estava infeliz. Ele disse isso de propósito para irritar Shen Ze. Com certeza, o rosto de Shen Ze mudou. Em meus olhos, houve uma névoa quase sem maquiagem. Depois do trabalho à tarde. Ele disse que perdeu o relógio. Ele o tinha quando filmamos a cena à beira do lago. Deve ter caído na água. Seus olhos vagaram e finalmente pousaram em mim. Fang Yuan, vá procurá-lo no lago para mim. O nível da água do lago artificial não é alto, mal chega à minha cintura. Eu estava submersa, curvando-me para sentir o fundo do lago, centímetro por centímetro. O pôr do sol no céu estava vermelho como sangue. À medida que a noite caía, a luz escureceu gradualmente. Eu sabia que Shen Ze estava me envergonhando intencionalmente. Todos estavam assistindo em silêncio, sem dizer uma palavra. Ninguém defenderia um pequeno assistente desconhecido. Meus dedos estavam pálidos e enrugados de tanto ficar na água fria. Quando eu o peguei, o meu olhar caiu. De repente, pensei em quando estava na universidade, imersa em meu laboratório para meu projeto de graduação. Minhas mãos precisavam estar secas e limpas para pegar tubos de ensaio, meios de cultura e lamínulas. Observar os resultados e registrar os dados. Meus colegas e meu orientador disseram que eu era uma estudante muito talentosa. Eu certamente iria longe nesta carreira. Mas a vida de uma pessoa comum não aguenta uma tempestade, apenas uma pequena ondulação. Pode destruir tudo. Claramente, passaram-se apenas 3 anos, mas essas coisas distantes parecem pertencer à vida passada. Finalmente, quando o céu escureceu completamente, o figurinista falou. Shen Ze, irmão, encontrou seu relógio. Estava na mesa do camarim. Talvez eu o tenha esquecido lá sem querer. Shen Ze pegou o relógio. Ele o jogou em sua bolsa Hermes. Fang Yuan, venha aqui, arrume-se. Não pareça que eu te maltratei. Depois do trabalho, Bai Ningbin voltou para buscá-lo. Sentei-me desajeitadamente sob algumas árvores fora do set. Não sei quanto tempo se passou. Aquele velho carro preto voltou. Bai Ningbin desceu do carro e caminhou até mim. Vamos para casa trocar de roupa. Eu não levantei a cabeça. Ele suavizou a voz. Não culpe Shen Ze. Ele está apenas infeliz. Ele vai ficar bem depois de descobrir. Vendo que eu ainda não respondi. Bai Ningbin perdeu a paciência. Já chega, Fang Yuan. Com quem você está de mau humor? Eu funguei, segurando as lágrimas. Olhei para ele. Bai Ningbin ainda não tinha terminado de falar. Bai Ningbin arrancou violentamente aquelas páginas e as rasgou em pedaços. Ele segurou meu pulso. Ele me empurrou para o carro. A palma da minha mão quente tocou meu braço gelado, o calor gradualmente se transmitindo. Sob a luz fraca dos faróis, Bai Ningbin olhou para mim com frieza. Nem pense nisso. Você não vai a lugar nenhum. Fang Yuan, você é meu namorado. Depois daquele dia, eu não voltei mais para o set e Bai Ningbin arranjou um novo assistente para Shen Ze. Então ele me arranjou na empresa dele, como sua assistente pessoal. De agora em diante, você me seguirá. Ele brincava com a caneta em sua mão, me observando. Sua voz suavizou ligeiramente. No set naquele dia, foi a família Lin que deliberadamente provocou a relação entre você e Shen Ze. Eu já falei com as pessoas. Ninguém mais filmará com ele de agora em diante. Vendo que eu não tinha expressão e não respondi. Bai Ningbin se tornou ainda mais insistente e ameaçador. Fang Yuan também não cedia. Sou eu que não cede? A família Lin ficou insatisfeita apenas porque o papel foi roubado. Eles deliberadamente provocaram Shen Ze com algumas palavras. Quem é o verdadeiro culpado? Eu e Bai Ningbin sabemos muito bem. É apenas porque eu o deixei furioso naquele dia. Ele me levou para o carro e me torturou por muito tempo, apesar de eu estar me sentindo mal. Nestes dias, tenho tido febre baixa. Depois de comer, fico tonta. Não tenho muita força para discutir com ele. Eu apenas abaixei a cabeça ligeiramente. Eu entendi. Ao entardecer, depois que Shen Ze terminou o trabalho, eu dirigi para levar Bai Ningbin para jantar com ele. Assim que me viu, ele disse com uma voz fria, Ningbin, não quero discutir com você. Não traga coisas que tiram o apetite para estragar meu humor. Bai Ningbin olhou para mim e disse, vai esperar no carro. Eu assenti e me virei. No meu celular, estava um e-mail de um orientador de universidade. Fang Yuan, a carta de aceitação foi enviada para você. Quando você pode se apresentar na escola? Li seu currículo e já solicitei a bolsa de estudos mais alta para você. Estou ansioso para orientar um aluno tão talentoso e dedicado. Eu agitei minhas mãos no ar,
como se pudesse pegar os fragmentos da carta de aceitação que Bai Ningbin rasgou e jogou fora. Naquela noite, Bai Ningbin não voltou para casa. Ele me mandou uma mensagem: vou levar Shenze para casa. Não precisa me esperar. Vai passar a noite lá. Ele foi rude. Fang Yuan, isso não é algo que você tem o direito de perguntar. Eu dirigi até um bosque nos subúrbios. Meu avô está enterrado lá há mais de 2 anos. A foto na lápide foi tirada pouco antes de sua morte. Naquela época, ele estava gravemente doente, mas para mim, é como se houvesse um céu intransponível. Após a cirurgia, meu avô bateu na minha mão. Ele me pediu encarecidamente para não ignorar o que não importava para Bai Ningbin antes, e nós mesmos não levávamos a sério. Então, nestes 3 anos, eu obedeci Bai Ningbin em tudo, e concordei com qualquer pedido irracional. Mas eu devo gastar o resto da minha vida, meus ideais e aspirações, continuando a me consumir aqui? O salão espiritual estava vazio, apenas o som do vento e o eco de um nome. No túmulo, meu avô me olhava em silêncio. Ele nunca mais vai me responder. Naquela tarde, de repente, uma pessoa familiar me encontrou. Era da família Lin. O orgulho em não se importar com Shen Zeno 7. O Wen parecia desleixado. Ele sentou-se em um canto de seu salão e me perguntou: Shen Ze te tratou assim? Você deve estar com muita raiva, certo? Eu sei. Você finalmente conseguiu se aproximar de Bai Ningbin. Mas tudo foi arruinado quando ele voltou. Eu fiz alguém tirar fotos de vocês dois passando a noite juntos. Assim que isso for exposto, você pode sair e dizer: eu sou a namorada oficial. Ele estará arruinado. A única luz branca, na verdade, é um canalha que se mete em 3 relacionamentos. E, eu, segurando um copo de limonada, balancei a cabeça e recusei. Mas eu subestimei a loucura da família Lin. Sua carreira de ator, que ele mais se orgulhava, foi facilmente destruída por Bai Ningbin, e ele perdeu a razão. Naquela noite, fotos íntimas de Shen Ze e Bai Ningbin estavam nos trending topics. A suposta fonte informante vazou. Bai Ningbin tem um namorado, e eles estão juntos há vários anos. Eu os vi jantando juntos. Aquela pessoa não é Shen Ze. Para provar que o que ele disse era verdade, ele também postou uma foto. Como foi tirada às escondidas, a qualidade da imagem estava um pouco borrada, mas ainda era possível ver que o homem na foto tinha cabelo curto, corpo magro, uma pinta perto do canto do olho. Ele estava levantando a cabeça, olhando com olhos brilhantes para a mulher do outro lado. Olhei para a foto, um pouco atordoada. Faz 2 anos, logo após a morte do meu avô. Eu não estava me sentindo bem. Bai Ningbin me levou a um pequeno restaurante recém-aberto que servia pratos caseiros da minha terra natal. Era exatamente o mesmo hábito do meu avô por décadas. Provei um gole e soube que ele me trouxe de propósito. Então levantei a cabeça e pedi desculpas a ele seriamente. Obrigada, Bai Zhou. Ele apenas sorriu com o canto da boca. Yuan, você chama sua namorada assim? Ele me pediu para chamá-lo de Ningbin. Eu não conseguia me acostumar com essa intimidade, então só conseguia chamá-lo de Ningxin. Mais tarde, eu soube que essa era a maneira como Shen Ze o chamava desde criança. Yuan, eu voltei a mim e vi Bai Ningbin entrando com uma expressão sombria. Ele caminhou rapidamente até mim, levantou a mão e me deu um tapa. Então agarrou minha gola e me empurrou para a borda da mesa. Uma foto foi jogada com força na minha frente. Era eu e a família Lin sentados em um café. Em um canto escuro, sua voz gritou: o que mais você quer? Se não fosse por esse rosto, um pouco parecido com o de Shen Ze, seu avô estaria no hospital naquela época. E você nem teria o direito de se vender para mim por dinheiro. Agora, você está conspirando com outros para incriminar Shen Ze. Como pode existir um homem tão cruel como você? Senti uma dor ardente na bochecha, o colarinho apertado sufocando meu pescoço. A sensação de asfixia me invadiu em ondas. Abri a boca, falando com dificuldade. Não fui eu o recusei. Bai Ningbin não quis. Ele apertou meu queixo com força, olhando meu rosto de cima a baixo, como se quisesse arrancar um pedaço com o olhar. Soltei uma risada fria. Um lacaio de 3ª categoria, ele disse, e me soltou. Ele me viu desabar impotente no chão e saiu batendo a porta. O rumo das buscas online mudou rapidamente. Um amigo de Bai Ningbin saiu para esclarecer, dizendo que eu não era o namorado dele. O Sr. Bai o ajudou porque o achou pena. Ele pagou uma despesa médica para a família dele. Quem diria que ele se tornaria tão insistente, sempre querendo subir na vida? O jantar nas fotos também foi quando o Sr. Bai queria deixar as coisas claras com ele.
Bai Ningbin fez com que algumas fotos fossem divulgadas. Era de mim quando eu trabalhava como garçonete num bar, sendo assediado por um cliente, mas o ângulo da filmagem fazia parecer como se eu estivesse resistindo e cedendo. Havia também fotos de mim jantando com investidores, e por fim, fotos de nós dois num café. Alguém concluiu, então o papel da família Lin foi roubado, e ele guarda rancor. Ele se uniu a esse homem da vida noturna para criar um escândalo. Shenzhe é tão azarado. Meu número de telefone foi exposto. Milhares de mensagens de ódio inundaram meu celular. Alguém até expôs meus documentos, exigindo que a escola me expulsasse por imoralidade. E Shenzhe saiu ileso da tempestade de opiniões públicas. Na noite seguinte, ele postou com elegância uma foto de um anel de noivado em seu Weibo, anunciando o noivado. Incontáveis pessoas enviaram bênçãos na seção de comentários. As notícias difamatórias contra mim se intensificaram. Por dias, eu não ousava ligar meu celular. Bai Ningbin nunca voltou. Minha febre voltou, e planejei sair para comprar remédios no hospital. Mas fui sequestrado e colocado numa van branca. Numa fábrica abandonada à beira-mar, encontrei Shenzhe, que também foi sequestrado. Seu terno caro estava coberto de poeira e esfarrapado. Seu cabelo curto, cuidadosamente arrumado, estava despenteado como palha seca. Ele me olhou com ódio. É você de novo, eu disse, mordendo os lábios. Essa frase deveria ser dita por mim. Que direito você tem de falar assim comigo, seu verme? Bai Ningbin nunca te amou. Se você não se parecesse comigo, nem teria o direito de ficar ao lado dele como sósia. Ele sucumbiu. Aquele Bai Ningbin, sempre altivo, foi capturado da maneira mais bruta. Trancado numa fábrica cheia de poeira, sem nem mesmo uma gota de água limpa para beber, ele chamou pela mãe, ameaçando e manipulando, mas só recebeu chutes e pontapés dos captores. Depois de 2 dias, a família Lin apareceu. Suspirei. Eu sabia que era você. Ele sorriu e olhou para mim. Veja, você pensa em Bai Ningbin. Ele não pensará na sua situação. Agora que você e Shenzhe estão aqui, se apenas um puder ser salvo, tenho curiosidade em saber quem ele escolheria. Na verdade, a resposta para essa pergunta não precisa de verificação. Então, quando as sirenes soaram à distância e os parentes e as pessoas que ele conhecia me empurraram apressadamente para a beira do penhasco, eu simplesmente olhei calmamente para Bai Ningbin. Ele nem olhou para mim, apenas olhou para Shenzhe. Shenzhe, não tenha medo. Shenzhe, que sempre foi arrogante, chorou. Ele soluçou, gritando o nome de Bai Ningbin repetidamente. Ningbin. Eu olhei para as ondas brancas que agitavam sob o penhasco. Não falei. Os parentes perguntaram. Você não vai lutar um pouco? Não, estou um pouco cansado. Eles pareciam ter dito algo mais. Não eram nada além de barganhas. Minha cauda doía cada vez mais, e uma camada após outra de suor frio brotava na minha testa e nas minhas têmporas. Finalmente, ouvi a voz de Bai Ningbin. Fang Yuan, eu também vou te salvar. Olhe para mim. Levante a cabeça. Olhe para mim. Eu não levantei a cabeça, apenas ouvi os parentes rirem friamente e dizerem, não é tão bom assim. Bai Ningbin, trabalhei duro por tantos anos e finalmente cheguei a este ponto. Você arruinou tudo. Você terá que pagar o preço. Uma força veio de trás, e meu corpo foi sacudido. Então, houve a sensação de peso caindo, as ondas brancas se aproximando cada vez mais, e o grito de Shenzhe. Mas gradualmente ficou inaudível. Só depois percebi que ele me empurrou junto com Shenzhe. Antes de ser engolido pela água do mar, ouvi Bai Ningbin me chamar pela última vez, com uma voz cheia de pavor e desespero como nunca antes. Fang Yuan, ponto de vista de Bai Ningbin. 3 dias após Fang Yuan cair no mar, o secretário ligou. O pessoal de busca e resgate ainda não o encontrou. O melhor momento para o resgate já passou. Receio que seja tarde demais. O Sr. Shen já veio do hospital. Ele está esperando por você do lado de fora da porta. Ele hesitou e perguntou a Bai Ningbin. Você quer vê-lo? Ele ficou em frente à janela do chão ao teto, olhando para o céu que estava escurecendo lá fora, e disse depois de um tempo. Não, peça a ele para voltar e descansar bem. A noite caiu. Shenzhe empurrou a porta e entrou, olhando friamente para ele. O que você quer dizer com isso? Você vai culpar a morte de Fang Yuan em mim? Todo o seu corpo tinha arranhões. Um longo corte em seu braço ainda estava enfaixado, mas comparado com Fang Yuan, que estava em estado desconhecido agora, este ferimento não era grave. Bai Ningbin evitou seu olhar e disse levemente. Não,
Você ainda deveria voltar e descansar. Shen Zhe não saiu. Ele ficou parado, seus olhos vermelhos olharam para ele. Você se arrepende, não é? Arrepender-se do quê? Arrepender-se de ter ficado noivo de mim? Arrepender-se de não ter sido ele a pessoa que você agarrou naquele dia? Bai Ningbin ficou em silêncio. Shen Zhe entendeu imediatamente. Bai Ningbin, entenda. Ele é apenas um substituto que se humilhou por causa do futuro. Vendo as roupas de Shen Zhe, o relógio de luxo em seu pulso, todo o seu estilo custava mais de 1 milhão. Bai Ningbin, por um capricho, lembrou-se da vez em que viu Fang Yuan pela primeira vez em um bar com pouca luz. Em meio ao brilho das luzes e à confusão, ele estava vestindo roupas gastas e desbotadas, com o cabelo muito curto. Aqueles velhos ricos tinham um jeito de enfiar gorjetas nas calças dele, e ele as tirava calmamente. Guardou-as cuidadosamente no bolso e disse a eles com um sorriso que aqueles olhos pareciam queimar com chamas. Incluindo mais tarde, por 300 mil, ele inicialmente desprezava Fang Yuan. Ele e a vida dele eram tão distantes quanto dois mundos. Naquela primeira noite de confusão, ele quase sentou em cima dele, expressando suas emoções. Fang Yuan suportou tudo que não queria suportar, apenas naquele brilho de luz fraco e oscilante. Ele socou o olho esquerdo, os cílios tremendo violentamente. Na manhã seguinte, Fang Yuan perguntou se ele poderia pedir uma quantia em dinheiro, como se fosse um acordo mundial. Bai Ningbin ficou surpreso, pois entre os homens que ele já conheceu, nenhum era tão ansioso e com um propósito tão claro. Mesmo assim, ele perguntou quanto era. 300 mil. Depois de dizer isso, ele fez uma pausa e acrescentou um pouco sem jeito. Se pudesse ser mais algumas dezenas de milhares, seria bom, como uma reserva. A ponta da caneta dele parou sobre o cheque. De repente, sentiu que era ridículo. O dinheiro da separação que ele casualmente deu ao último namorado era mais de 10 vezes o que Fang Yuan pedia. Na verdade, ele deveria ter percebido naquele momento que ele era diferente daquelas pessoas. Não era ganância ou vaidade que o aproximava, mas sim desespero. Mais tarde, ele encontrou muitas feridas em Fang Yuan, cicatrizes profundas e superficiais. Ele não se importava muito, dizendo que quando era criança e ia para a escola por um caminho de montanha, às vezes caía na chuva. Então ele ficou com cicatrizes. Mais tarde, Bai Ningbin pensou inúmeras vezes que a dor súbita e incisiva que surgiu em seu coração naquele momento deveria ter sido o começo de um sentimento, mas ele o ignorou à força. Ele gostou de Shen Zhe por tantos anos. Ele era como uma flor sempre protegida com cuidado, sem uma mancha de poeira. O destino deveria ser justo. E Fang Yuan, como a água do lago, sempre ficava em silêncio ao seu lado. Ele aceitou todo o ridículo e provocação de seus amigos de propósito. Quanto mais o invadiam, mais seus olhos brilhantes refletiam sua fragilidade e indignidade. Bai Ningbin às vezes ficava ansioso, pois sentia que nunca o teve. Ele ficou ao seu lado apenas por dinheiro. Por gratidão pelos ridículos 300 mil, ele foi forçado a ficar ao seu lado. Ele sabia que ele lia livros em segredo onde ele não podia ver, como se estivesse pronto para deixá-lo a qualquer momento. Sua leitura era tão desesperada e apaixonada. Ele nunca me teve por um segundo. Ele só queria que os olhos de Fang Yuan pudessem acomodá-lo, mesmo que fosse com aversão ou ódio. Assim, um passo em falso levou a muitos erros. No 10º dia em que Fang Yuan foi mais odiado, todos disseram: ele não poderia sobreviver. Esqueça Fang Yuan, já é assim. Não fique chateado com Shen Zhe por causa de um morto. Além disso, você não disse que ele era apenas um substituto? Bai Ningbin ergueu a cabeça, os olhos vermelhos de sangue. Shen Zhe chorava ao lado. Ele o questionou. A notícia da prisão da família Ling já foi divulgada. Neste momento, você anuncia o cancelamento da alma fixa. Isso não é dizer a todos que você está encenando isso comigo? Ningbin, você realmente não considera a minha carreira? Neste momento, ele ainda o chama de Ningbin, com um tom gentil e suplicante. Seu olhar era de quem implorava carinho. Bai Ningbin de repente percebeu que Fang Yuan nunca o chamou de maneira tão casual. No início, ele o chamava de Sr. Bai. Mais tarde, sob suas ordens, ele só cedia um passo adiante, chamando-o pelo nome em conjunto, educado ao extremo. Bai Ningbin começou a sonhar com Fang Yuan com frequência. Nos sonhos, ele não o humilhava ou desprezava tanto, nem o mantinha por perto com dívida de gratidão. Assim, sua atitude para com ele se tornou cada vez mais gentil, e ele estava disposto a se despir de suas defesas e ensiná-lo. Ningbin foi buscá-lo no Instituto de Pesquisa após o trabalho. Havia um grande buquê de rosas escondido aqui.
Ele ficou um pouco surpreso com a quantidade de flores, e finalmente, ele sorriu para ele genuinamente. Mas ao acordar, não havia nada. Ao lado da cama estavam os livros que Fang Yuan havia lido. Os artigos que ele havia escrito, os resultados de experimentos que ele havia pesquisado. Aqueles eram seus anos. Ele nunca tinha entrado em um deles. Assim se passaram 3 anos. Um dia, nas notícias, em uma conferência de divulgação de resultados de pesquisa científica estrangeira, ele viu por acaso uma figura em um canto que parecia familiar. Bai Ningbin se assustou e levantou-se, achando que ainda estava sonhando. Ele pediu a alguém para investigar. A resposta veio rapidamente. Aquela pessoa não se chamava Fang Yuan, mas sim um estudante de doutorado em bioengenharia no exterior. Parecendo cair de um sonho quente e etéreo, Bai Ningbin olhou fixamente para a janela em silêncio e, depois de muito tempo, disse palavra por palavra. Ele ainda está vivo. O corpo de Fang Yuan nunca foi encontrado, o que significava que ele ainda tinha uma chance de sobreviver, por menor que fosse. Bai Ningbin começou a procurá-lo pelo mundo. A partir daquele penhasco, para onde aquele mar fluía? Quem esteve lá? Hospitais grandes e pequenos nas proximidades. A esperança reacendia repetidamente, apenas para vê-la se desmoronar diante de seus olhos. Ele estava quase enlouquecendo com essa montanha-russa emocional. Por 2 anos inteiros, ele não encontrou nada, mas ainda mantinha uma ponta de esperança em seu coração. Ainda esperando até um dia no futuro, ele apareceria diante dele. Talvez por ódio e vingança, mas não importava. O avião deslizou para a pista de pouso. Após um breve momento de clareza, eu fiz um projeto. Éramos relativamente próximos. Ele me perguntou, você sabe? Vários grandes empresários foram convidados hoje. Dizem que há investimento em projetos, de natureza comercial. Ele mal terminou de falar. Quando ouviu vozes animadas de cumprimentos de longe, o Sr. Bai também chegou. Bai Ningbin acenou levemente. Sim, vim dar uma olhada. Tang Jue viu. A cena mudou. Olha, aquele homem é Bai Ningbin. Originalmente, eu lidava com o entretenimento e a indústria de ti. Não sei por que nos últimos 2 anos, começaram a investir em alguns projetos biológicos e farmacêuticos. Eu dei uma risada. É mesmo? Ele assentiu. Continuou a fofocar. Sim, você conhece o noivo dele? Shen Zhe era originalmente um ator de primeira linha muito popular. Não sei por que nos últimos 2 anos, ele foi fazer cirurgia plástica. Enquanto falava, Bai Ningbin e as pessoas ao seu lado já haviam chegado ao nosso camarim. Senhor Bai, este é nosso convidado especial trazido de volta ao país. Doutor em Biologia Celular pela Universidade de Missu, professor Fang Yuan. Sob uma luminária de cristal brilhante, o olhar indiferente de Bai Ningbin passou por nós. De repente, fixou-se no meu rosto. As pessoas ao redor notaram agudamente que algo estava errado, mas ele estava como se nada tivesse acontecido. Ele apenas me olhou com os olhos vermelhos. Eu sei que você não morreu. Eu tenho te procurado. Dei um passo para trás, desviando da mão que ele estendeu. Com licença. Quem é você? A atmosfera ficou tensa por um momento. Finalmente, um funcionário veio para resolver a situação. Gentilmente o acompanharam para fora. Bai Ningbin caminhou pelo corredor VIP, seu olhar atravessando a multidão e fixando-se em mim. Ele não se afastou por um momento. Tang Yui perguntou curiosamente, você conhece o Sr. Bai? Não conheço. Eu curvei os cantos dos meus lábios. Talvez ele tenha se enganado. O evento transcorreu sem problemas. No final, o pessoal do Instituto de Pesquisa de Minchen anunciou a lista dos doutores convidados. Meu nome estava claramente listado. Fang Yuan. Subi ao palco e fiz algumas declarações. Por um momento, nossos olhares se cruzaram no ar. Nos próximos anos, ficarei em Minchen. Espero ter comunicação acadêmica com todos os meus colegas. Eu me curvei e voltei para o lado de Tang Yui. Ele de repente bateu na coxa. Lembrei-me. Fang Yuan. Sua noiva, que estava com o Sr. Bai, era Shen Zhe. Eles se pareciam bastante antes. Provavelmente ele achou que você era Shen Zhe. Finalmente, sorri sinceramente. Acho que sim. Depois que o evento terminou, não fiquei surpresa ao ver o Rolls-Royce antigo de Bai Ningbin embaixo do hotel. Ele também estava na frente do carro, olhando para mim com quase anseio. Fang Yuan. Acenei educadamente. Sr. Bai. Um lampejo de dor passou por seus olhos. Você e eu, será que? Por favor, não pense assim. Vamos. Suspirei. Se não há mais nada, eu vou embora primeiro. Não vá. Ele estendeu a mão e agarrou meu braço.
Sua voz tremia, como um apelo. Naquela época, na beira do penhasco, eu não queria não te salvar, apenas agarrei Shenzhen instintivamente. Mais tarde, mandei pessoas descerem para te procurar. Eles disseram que o penhasco era perigoso e suas mãos estavam amarradas. Se você caísse, seria fatal. Mas naquele dia, eu te vi nas notícias. Olhei para baixo e para o relógio em meu pulso. O tempo está acabando. Eu realmente não queria, no dia seguinte após o meu regresso, estar na beira da estrada a ouvir as suas confissões. Por isso, sorri educadamente. Interrompi-o, desculpe, tenho de ir. Ele perguntou-me, para onde vais? Nesse momento, um Porsche amarelo parou ao lado. Secretamente, saí do carro e abri a porta. O Sr. Shen já reservou um restaurante e pediu-me para te levar. Ao lado, Bai Ningbin. Ficou pálido de repente. Ele viu-me entrar no carro. Assim que a porta estava prestes a fechar, ele estendeu subitamente a mão e perguntou-me, quem é o Sr. Shen? Isso não tem nada a ver consigo, pois não? Enruguei os lábios, o meu olhar pousou nas ruas atrás dele. Ainda assim, não me contive e insultei-o. Tantos anos, Sr. Bai, não vai trocar de carro? Não seria mais adequado à sua identidade? O carro partiu há muito tempo, mas ainda conseguia vê-lo pelo retrovisor. Ele ficou em silêncio no lugar, a observar-me. O restaurante com jardim suspenso no centro da cidade. Shen Oushu esperava por mim lá. Ele encostou-se à cadeira de rodas, a olhar para mim preguiçosamente. Viste o Bai Ningbin? Expliquei a situação de forma simples. A última frase que disse pareceu um pouco cruel. Cruel? Acho que até faltou agressividade. Ele virou o menu. Pediu 2 pratos casualmente e depois entregou-me o menu. Da próxima vez que o vir, lembre-se de lhe devolver essas palavras na íntegra. Bai Ningbin, és um marginal de 3ª categoria, não te rebaixes. Apoiei-me na mesa. Tu detestas ele mesmo, não é? Claro que o detesto. Estudaste no exterior para o doutoramento. E eu lutei contra ele aqui no país, roubando-lhe vários projetos. Cada vez que fazias uma cirurgia de reparação, eu arranjava um caso para Shenzhen. Ele apertou os olhos e sorriu. Tu não guardas rancor? Eu sou muito vingativo. A luz amarela e quente iluminava o seu rosto. Aqueles olhos brilhavam com um brilho especial. A sua expressão era afiada. A primeira vez que vi Shen Oushu, ele era assim. Com as pernas inválidas, sentado numa cadeira de rodas, mas não mostrava qualquer sinal de desânimo. Ele sorriu e disse, fui eu que te tirei da água. Tu és realmente inteligente, miúdo. Antes de te empurrarem, cortaste a corda tu mesmo, e ainda deixaste um pedaço, que ninguém descobriu. Agora, Bai Ningbin contratou uma equipe de busca e salvamento, que está a procurar o teu corpo naquela área. Se a minha embarcação não estivesse perto, quanto tempo demorarias a vir para a margem? Estava encharcado, a tirar a água do meu corpo. Murmurei, quanto tempo for preciso, desde que possa escapar completamente de Bai Ningbin. Qualquer tempo serve. Ele abanou a taça de vinho, bebeu lentamente um copo inteiro de vinho tinto. Depois perguntou-me, queres que te ajude? Enviei um e-mail ao meu tutor a dizer que perdi a carta de admissão. Ele disse que não tem problema, desde que te apresentes. Shen Oushu me mudou o nome, providenciou um novo RG e me levou ao hospital. No meu pulso, as cicatrizes finas deixadas por mim ao cortar a corda com uma faca, e a pedra de dente. O braço quebrado por impacto, o rosto raspado pesadamente no concreto, quase até o osso. Só depois de várias cirurgias consegui reparar cada período de cicatrização. Foi longo e doloroso. No início, quando voltei para a escola, eu já não conseguia me adaptar àquela vida. Nos 3 anos que passei ao lado de Bai Ningbin, ele e seus amigos pisaram na minha autoestima e ideais, esmagando-os. Riram de mim à vontade, nem sequer me tratavam como uma pessoa igual. Eu sempre tinha pesadelos. Sonhei que Bai Ningbin viu a notícia escandalosa de Shenzhen, e Shenzhou me jogou coisas na cara, me pressionando no meio do lixo. Sem piedade, vi a raiva. Sonhei que os amigos dele me forçavam a beber, e eu vomitei tudo. Sangue misturado ao suco gástrico. Ele olhou para mim com indiferença e disse que eu era inútil. Aquela não era a vida que eu queria, nunca seria. Coloquei toda a minha energia na pesquisa acadêmica. Fiquei no laboratório e na biblioteca durante as férias e fins de semana, a ponto de meu orientador muitas vezes se emocionar nas reuniões de grupo com meus colegas mais velhos e mais novos, dizendo que nunca viu um aluno mais dedicado do que eu. Mas, nessa correria e fadiga, meu coração flutuante finalmente encontrou seu lugar.
Sabia há 2 anos que Bai Ningbing estava me procurando. Muitas vezes, as pistas que ele rastreava eram cortadas por Shen Yushu. Ele me disse, estude bem. Persiga seus ideais e juramentos. As outras coisas, eu resolvo. Eu o perguntei por quê. Shen Yushu ficou em silêncio por muito tempo e então me perguntou. Você sabe como minha perna quebrou? Ele era 10 anos mais velho que eu. Quando jovem, ele também tinha seus próprios ideais. Os pais entregaram a herança ao irmão mais novo, mas quando a empresa enfrentou uma crise, o forçaram a um casamento arranjado. Ele disse com leveza. Já que vocês precisam de mim para sacrificar a mim mesmo para manter a empresa, então me deem a empresa para administrar. Sua perna foi quebrada por seu irmão, que ficou furioso, e o empurrou do andar de cima. Naquela noite, sentamos frente a frente na varanda. Ele segurou minhas mãos e suspirou levemente. Se eu tivesse te conhecido mais cedo, você não teria desperdiçado 3 anos preciosos da sua vida com ele por causa de uns 300.000 yuans. Quando voltei para o país desta vez, eu tinha um projeto de patente comigo. O Instituto de Pesquisa me ofereceu um salário anual de 900.000 yuans. Era uma quantia que o jovem Fang Yuan, quando não tinha esperança nenhuma, nem ousava imaginar. Em 10 anos, aceitei calmamente esta oferta e assinei o contrato. Depois, comprei vinho tinto e celebrei com Shen Yushu. Ele bebeu. Eu bebi leite. A dor de estômago recorrente me fez largar completamente o álcool. Segurei a caneca de leite e virei-me para ele. Ele disse, não há nada pelo que agradecer. Eu apenas em você. Vi a mim mesmo mais jovem. Comi. Estava com Shen Yu até a hora marcada. Ele disse, meio de brincadeira, te dou um carro para facilitar seu trajeto. Sério que não quer? Eu recusei. O instituto providenciou um apartamento de solteiro. Ficava do outro lado da rua de Suuli. Se eu fizesse alguma coisa, ele fez bico. Ok. Me procure se precisar de algo. Eu mal tinha chegado ao instituto há 2 dias e Bai Ningbin apareceu de novo. Ele me encontrou no refeitório. Sentou-se em frente a mim e me encarou longamente, o canto do olho contraído. Depois de um momento, perguntou suavemente, onde está Liren? Eu respondi casualmente. Quando caí do penhasco, me machuquei. Depois fiz cirurgia reconstrutiva. Minha aparência mudou um pouco. Ele pousou a mão na mesa e de repente começou a tremer. Ele me perguntou, doeu? Essa era uma pergunta absurdamente ridícula. Eu larguei os achis, levantei a cabeça e o encarei calmamente. Bai Ningbin. Não importa o que, essa pergunta não deveria vir de você. Nos 3 anos que estivemos juntos, que tipo de dor eu sofri? Talvez você tenha esquecido, mas eu lembro muito bem. Os esquecidos sempre se esquecem facilmente, ignorando o dano que causaram. Encarei Bai Ningbin. Eu gentilmente contei nos dedos. Aquela vez que tive 39 graus de febre. Meu corpo estava fraco. Tive que fazer o procedimento sem anestesia. Shenzhe foi comprado pela família Lin. Você disse que foi tudo planejado por mim. Então eu sou culpada por morrer? Me dispensou em 2 ocasiões. E muitas outras vezes. Eu já me acostumei. Por isso a cirurgia de reparo. Não doeu muito. A cada palavra que eu dizia, o rosto dele ficava um pouco mais pálido. No final, o sempre altivo, nobre e indiferente Bai Ningbin chorou na minha frente. Achei um pouco embaraçoso e olhei em volta. Felizmente, ninguém estava olhando. Sentamos em um canto. Poucas pessoas viram. Desculpe, Fang Yuan. Naquela época, eu não tinha visto meu próprio coração claramente. Ele disse com a voz um pouco rouca. A família Lin e aqueles que te sequestraram já foram condenados. Meu noivado com Shenzhe também será cancelado. Eu sabia que ele estava te envergonhando no set naquela época. Eu ri com sarcasmo. Os principais culpados foram mesmo a família Lin ou Shenzhe. Na verdade, você sabe muito bem. A distância entre o país e o exterior não é um abismo intransponível. Além disso, com sua riqueza, viajar para o exterior, ou até mesmo se mudar para lá para morar com ele por alguns anos, seria muito fácil de alcançar. Se você realmente gostasse de Shenzhe profundamente, haveria 1000 maneiras de ficar com ele. Em vez de procurar um acompanhante masculino, um substituto, como um suposto substituto, você não o ama tanto assim. Você não aguenta a solidão, então sempre precisa de alguém ao seu lado, mas você é egoísta e arrogante. Despreza essas pessoas que te acompanham, por isso tem que encontrar uma maneira de destruí-las para satisfazer sua necessidade psicológica. Ele me olhou fixamente, sem palavras, e no final só conseguiu dizer com os olhos vermelhos, mas Fang Yuan.
Eu realmente te amo agora. Eu sei que fiz muitas coisas erradas com você. Me dê uma chance. Vou te amar de corpo e alma e te compensar. Suspirei. Achei que ele era incorrigível. Você já tem tanto, mas ainda desperdiça em amores e ódios infrutíferos. Você ainda não entende? Eu nunca gostei de você, nunca te entreguei meus sentimentos. No início, fiquei voluntariamente ao seu lado porque você realmente me ajudou financeiramente, mas depois daquele incidente de quase morrer no penhasco, depois de cair no mar, pensei que já tivesse quitado minha dívida. Peguei a bandeja e me levantei. Bai Ningbin agarrou minha mão abruptamente e disse incoerentemente: o que mais você precisa? Apenas me dê uma chance. Financiamento de pesquisa, investimento em projetos. Posso até construir um laboratório separado para você. Saia e comece seu próprio negócio, sem restrições. Você realmente não entende. Não insista, Bai Ningbin. Perdi completamente a paciência e joguei a mão dele para longe com força. O caldo da bandeja transbordou. Agora no seu traje caro. Limpei meus lábios e o olhei friamente. Quanto custa a lavagem a seco? Peça ao seu assistente para trazê-lo ao instituto com os custos de lavanderia. Eu pagarei. Ele estava todo sujo, como um perdedor. A luz em seus olhos se apagou completamente, sem deixar espaço. Poucos dias depois que Bai Ningnin saiu, Shenzhe me encontrou. Ele me encarou intensamente. Eu pensei que você já estivesse morta. Várias vezes nesses anos, ele tentou romper o noivado comigo. Mas eu recusei todas as vezes. Então ele me puniu. Bêbado, ele gritou seu nome repetidamente para mim. Disse que a pessoa que ele realmente ama é você. Eu tive que ficar imerso em um tanque artificial gelado, ajudando-o a encontrar aquele relógio inexistente. Depois de tantas voltas, até você acabou se torturando assim, vendo que eu o observava calmamente. As emoções de Shenzhe subitamente desmoronaram. Ele se levantou de repente e me encarou fixamente. Por que você voltou? Já que saiu, não volte mais. Você sabe que assim que você voltou, Bai Ningbin insistiu em romper o noivado comigo. Ele disse que queria ir limpo atrás de você. Conseguindo uma chance sua. Eu saí para estudar e fazer pesquisa, e depois trouxe meus resultados de volta. Continuar meus estudos, contribuir para o país e o povo. Eu não acho que isso esteja errado. Eu mexi com o café na minha frente. Em vez de, Senhor Shen, é a sua mente que está presa em amores e ódios inúteis. Que qualificação você tem para me questionar? Ele me encarou com ressentimento, mas não conseguiu dizer nada. Shenzhe e Bai Ningbin são o mesmo tipo de pessoa. Desde que nasci, tenho tudo. Eles acham que não ter nada é a maior desgraça. Se você não me ama, e eu não te amo, é o fim do mundo. Mas tudo que eu sempre quis foi um caminho para a realização. Deixei Shenzhe de lado e saí depois de terminar o café. Inesperadamente, na mesma noite, eu me vi nas tendências. Ele, assim como Lin Jia naquela época, era especialista em ataques de opinião pública. Naquele post no Weibo, ele e Bai Ningbin eram noivos há anos. Eu era a vilã que o cortei ao voltar para o país. Aquelas pessoas não me encontravam. Então foram ao Weibo oficial do instituto e pediram que me demitissem, mesmo com um diploma alto. Como alguém com reputação arruinada pode ocupar um cargo importante em pesquisa científica? Desta vez, a opinião pública foi avassaladora. Alguns fãs extremos até foram para fora do instituto com faixas. Chamei a polícia imediatamente. Shen Youshu ficou furioso. Eu dei a ele uma chance? Que direito tem um monstro cirúrgico de fazer tanto alarde? Procurei o relógio dele. Na verdade, um assistente igualmente tímido e oprimido gravou essa cena. Ele secretamente me enviou o vídeo, dizendo, se ele te intimidar de novo, exponha isso. Essas pessoas são assim, com os fãs os elevando tanto, que eles não nos veem como pessoas. 5 anos atrás, eu não expus isso porque sabia claramente que a raiz do problema nunca foi Shenzhe, mas sim Bai Ningbin. Mas desta vez, ele me provocou ativamente. Depois que o vídeo foi divulgado, a opinião pública explodiu. Por causa daquela gravação, ela foi muito completa e clara. Logo, Bai Ningbin também se pronunciou, admitindo que quando ele estava com Shenzhe, ele ainda mantinha um relacionamento amoroso comigo. Em outras palavras, Shenzhe o derrubou como amante e agora está tentando subir de novo. Sua reputação despencou. Seus contratos e patrocínios comerciais foram cancelados. Quanto à empresa de Bai Ningbin, o preço das ações despencou. Ele não se importou e me ligou no meio da noite. Fang Yuan, o que mais você quer? Ou quer que eu lhe devolva tudo o que fiz com você? Eu ri e disse, deixe para lá.
Entrar em contato com você agora me faz sentir sujo. Ele parecia não se importar com meu sarcasmo. No dia seguinte, no instituto, o líder me disse que o projeto biológico que eu estava liderando teve o financiamento dobrado. A origem era patrocínio privado de Bai Ningbin. Se eu realmente quisesse recusar, ele piscou para mim. Já que é financiamento, como administrá-lo é inteiramente com você. Além disso, este é o apoio do Sr. Bai aos nossos projetos de pesquisa, não tem nada a ver com sentimentos pessoais. Sua raposa velha. Eu ri e aceitei a proposta dele. Bai Ningbin começou a vir de carro todos os dias, esperando na entrada do instituto. Ele não se importava de ser ignorado. Naquela tarde, ele também chamou seus antigos amigos. Várias mulheres vestidas elegantemente se curvaram para mim na porta e disseram: desculpe. Estes dias, um erro nos dados experimentais já me deixou de mau humor. Os colegas e transeuntes que iam e vinham, e os olhares curiosos que me lançavam me fizeram sentir ainda mais envergonhado. Eu finalmente não consegui mais conter minha raiva. Bai Ningbin, você está louco? Ele olhou para mim naturalmente. Fang Yuan. Eu só quero pedir desculpas por minhas ações passadas. Não é necessário. Eu o encarei sem expressão. Agora eu tenho minha própria vida e trabalho. Você só precisa parar de me incomodar. E também cuide de Shen Ze. Vocês dois resolvam seus problemas de relacionamento. Bai Ningbin não gosta de mim de verdade. É apenas porque eu caí no mar na frente dele e sobrevivi, que isso se tornou uma espécie de saudade para ele. É como se ao obtê-la, ele pudesse provar algo. Por exemplo, o Shen Ze daquela época. Um Mugo varreu ele e seus amigos com o olhar e de repente disse: você se lembra? Naquela época, fui ao bar para te levar para casa, e seus amigos me impediram de ir, insistindo que eu apresentasse meu projeto de pesquisa científica. Ouvi do professor Shu. O projeto que estou pesquisando atualmente você doou o financiamento. Então, você e seus amigos são bem-vindos para visitar o laboratório e ver como eu registro os dados. O avanço do projeto, 10 ou 8 anos atrás, o sonho deles. Finalmente, eles me repreenderam abertamente. Bai Ningbin olhou para mim com dor, suas pálpebras tremulando. Quase incapaz de falar. Ao entardecer, a luz do céu desvanecia lentamente. O vento de outono soprava as folhas caídas, batendo contra o sangue que caía entre nós. Eu e Bai Ningbin ficamos frente a frente. Não era mais a postura de implorar 1000 vezes de antes. Ela respirou fundo e, com alguma dificuldade, me perguntou: se naquela época, desde o início que nos conhecemos, eu tivesse tratado você com igualdade e respeito. Se você precisasse de dinheiro, eu o emprestaria a você e não o impediria de continuar seus estudos. Haveria alguma chance de você se apaixonar por mim? Eu respondi sem hesitar: eu ficaria muito grata a você. Devolverei o dinheiro o mais rápido possível e, no futuro, oferecerei ajuda onde puder. Quanto a gostar ou não, isso nunca esteve nas opções da minha vida. Eu passei um longo período. Eu não via Bai Ningbin há muito tempo. A próxima vez que ouvi falar dele foi nas notícias. Os dias de Shen Ze ficaram muito difíceis. A família dele pressionou, exigindo que Bai Ningbin se casasse com ele. Bai Ningbin se recusou de qualquer forma. Cansado da pressão, ele saiu de carro para se acalmar. Resultado, na estrada da montanha, os freios falharam e ele caiu de um penhasco. Quando foi resgatado, estava coberto de sangue e em coma profundo. A polícia investigou e investigou. Finalmente, a investigação chegou a Shen Ze. Ele confessou: sim, fui eu. Ele foi quem veio me incomodar primeiro. Por que por um pobre e vulgar? Ele me encarou com raiva. Você sabe o que Ningbin Jie fez por você? Eu sei, eu disse com um sorriso. Me trouxeram para a festa de vocês para que me embriagassem e me controlassem? Ou para incriminar Shen Ze com fotos tiradas de contexto? Jogaram lama em mim. Ele mudou de cor e ficou sem palavras. O projeto experimental teve alguns contratempos, mas no final tudo correu bem e o resultado foi divulgado. Quando a conferência de resultados estava acontecendo, Bai Ningbin ainda estava no hospital, em coma. Depois, fui ao jardim de Lin novamente. Meu avô ainda estava em frente à lápide, sorrindo pensativo para mim. Suspirei, olhando a névoa branca se dissipando no ar frio. Na verdade, quando meu avô estava morrendo, ele bateu na mão de Bai Ningbin, para que ele fosse mais gentil comigo. Meu avô disse: eu sei que Fang Yuan te pediu 300 mil emprestados. É porque estou doente, sou inútil. Não o culpe. Ele realmente não teve vida fácil. Trabalhou duro por tantos anos. Ele apertou a mão, fazendo com que veias aparecessem.
Suas palavras estavam cada vez mais difíceis de pronunciar. Cuide bem dele. Bai Ningbin ficou em silêncio, ponderando, e disse um bom ok. Meu avô finalmente partiu em paz. Eu estava sobre seu corpo, quase sem voz. Apenas derramei lágrimas sem parar. Sem querer, levantei o olhar e vi Bai Ningbin com um balde de carvão. Ele estava limpando as mãos com um pano desinfetante. Ele sempre me desprezou e desprezou este mundo. Os pobres lutando para sobreviver, mas agora é a vez dele. Os resultados do meu experimento já estão sendo implementados gradualmente. E em breve participarei do próximo projeto. Talvez daqui a muitos anos, eu seja uma bióloga famosa e renomada. Naquela época, você certamente ficaria feliz por mim, certo? Eu me apoiei na lápide do meu avô. E falei muito, muito, até que o céu escureceu completamente. Levantei-me e saí. Shen Oushu mandou especialmente um carro preto para me buscar. Depois de entrar no carro, meu corpo congelado gradualmente recuperou a sensação. Ele me perguntou, agora que Bai Ningbin está no hospital, não faz mais diferença. Quer mudar o nome de volta? Pensei um pouco. Tudo bem. Fang Yuan é o nome que meu avô me deu. Ainda espero que meu nome seja lembrado no futuro. Naquela noite, o céu estava sem nuvens e a lua brilhava intensamente. As sombras das árvores e os postes de luz passavam pela janela do carro. Finalmente, mais uma vez, eu estava no caminho para o ideal que persegui por muitos anos. Desta vez, não vou parar mais.